Olá, meninos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né, e em casa. E eu trouxe aqui uma pequena revisão dos conteúdos das atividades que foram enviadas para vocês, certo? Então, vamos lá. Aqui é uma pequena revisão sobre as leis ponderais, onde as mesmas, né, são leis experimentais que reagem às reações químicas, né, e que têm relação com as massas dos componentes, né, que são basicamente leis que relacionam, né, as massas dos reagentes e dos produtos. E uma das leis, pessoal, são a lei de Lavoisier, né, também considerada as leis da conservação das massas, né, que foi considerada a lei de Lavoisier porque foi o nome do cientista que descobriu, né, através das reações e experimentos que ele analisava. Aí a gente tem aqui, né, ele, como eu já falei, né, são também consideradas a lei da conservação da massa, né, onde ele sempre cita a frase, né, que na natureza nada se perde, nada se cria, que a matéria apenas se transforma, né, e que numa reação química, em sistema fechado, nunca esqueça desse detalhe, pessoal, né, que a lei de Lavoisier, todos os experimentos deles foi realizado em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Eu tenho aqui, né, um exemplo, né, explicando melhor como é isso. Aqui eu vou ter os reagentes, né, que os reagentes são o quê? Considerados também ingredientes, né? Os reagentes são que a gente vai pegar dois elementos ou mais elementos químicos, né? Aqui do exemplo, né, para a transformação da água, a gente vai ter dois átomos, né, de hidrogênio que vai acrescentar, né, vai somar mais um átomo de oxigênio, né? Ou seja, eu vou ter aqui ao todo 4 moléculas de hidrogênio com 2 de oxigênio, né? Que vai ter 2 moléculas de água, né? E vai, para a gente saber, né, se as massas deles estão iguais, como afirma a lei de Lavoisier, né, a gente vai ver. Eu aqui tenho 4 átomos de hidrogênio, né, 1, 2, 3, 4, e tenho 2, né, de oxigênio. Então, eu vou pegar e vou somar essas duas aqui, que 2 mais 4, né, eu vou ter 6 átomos, né, dessas duas moléculas aí. Onde também nos produtos, né, só lembrando, pessoal, que reagentes são o que fica antes, né, da reação e os produtos são apenas o resultado dessas reações, né? Por isso, reagentes e produtos. E depois aqui, ó, depois que aconteceu a reação química, né, para a transformação da molécula da água, eu vou ter o que aqui, ó? Continuar com os quatro átomos de hidrogênio e com os 2 átomos de oxigênio, né? Ou seja, 4 mais 2, eu vou ter 6. Então, isso conclui o que a lei fala, né? Tanto as massas dos reagentes estão iguais, como também as massas dos produtos se permaneceram também iguais, né? E esclarecendo que as massas dos reagentes sempre será a mesma massa dos produtos, né? Então, não pode haver nenhuma alteração aí. Um sempre tem que dar igual ao outro, né, nos valores em massa. Gente, outro cientista que contribuiu bastante também foi Proust, né?
foi que também sugeriu sua lei, que através, né, dos estudos de Lavoisier, também propôs o deles, e ele concluiu, né, que a lei das proporções constantes, porque as leis das proporções constantes, ele afirma aqui, né, ó, a proporção em massa dos elementos que participam da composição de uma substância é sempre constante, independentemente do processo químico pelo qual a substância é submetida. Ou seja, né, pessoal, não importa a quantidade de produtos e nem de reagentes, sempre será o mesmo, ou seja, vai permanecer do mesmo jeito as massas dos reagentes como as massas dos produtos. Que ele fala aqui, né? Aqui tem o exemplo, ele tem 12 gramas de carbono, que é carbono grafite, mais 32 gramas de oxigênio. Para transformar em CO2, que é o dióxido de carbono, vai ser o quê? 44 gramas, né? Que somando as massas dos reagentes, vai dar igual às massas dos produtos. Né? Então, ele diz que sempre será a mesma. Não importa como é que elas vão ser, né, feitas na reação. Mas, ó, e aqui foi aumentado, né, duplicado aqui os valores, né, das reações. Aqui foi acrescentado mais massa, tanto nos reagentes, né, como no produto. Então, uma vai ser igual à outra, não importa se aumentou ou diminuiu, sempre vai ser o mesmo resultado, né, segundo o prof. Tanto os reagentes como os produtos, a gente retirando ou acrescentando, sempre as massas vão permanecer iguais, constantes, como ele afirma. Ó, tem um aqui. Outro exemplo, né? Da lei de Proust. Eu tenho, né, 2 moléculas de água que foram, né, separadas essas 2 moléculas, né, esses 2 átomos. É tanto que eu tenho 2 moléculas de água e separando esses elementos químicos, eles se permaneceram na mesma massa. Né? Tanto a massa do oxigênio permaneceu a mesma, como a massa do hidrogênio. Né? Como ele fala aqui, a quantidade de massa sempre será a proporção, né, dos reagentes é igual a dos produtos. Como tem aqui, né? Ó, a proporção se mantém constante, mesmo que as quantidades de reagentes e produtos sejam alterados, como eu já falei, né? Tanto faz ser retirado ou acrescentado, os reagentes e os produtos permanecerão com a mesma massa. Vamos aqui, gente, uma pequena revisão também de substâncias e misturas, certo? Aqui, né? O que é substância? É um grupo composto apenas por um tipo de molécula ou átomo. As substâncias, elas podem ser simples ou compostas, né, pessoal? Como tem lá, como vocês já viram, né? Eu já dei uma pequena explicação lá em sala, não sei se vocês ainda lembram, né? Mas foi falado um pouco sobre. Temos aqui as substâncias simples, né, que são compostos químicos formados apenas por um elemento, ou seja, né, um dos exemplos também é o oxigênio. O oxigênio, ele tem apenas uma molécula, né, ou seja, a gente só precisa de uma molécula de oxigênio para transformar o gás. Então, ele só possui um elemento químico, então ele é considerado uma substância química. Aqui também eu tenho outros exemplos, que é o gás hélio, né, o gás oxigênio, que eu acabei de falar, o gás ozônio e o fósforo. Né, eles mesmos só precisam de mais algumas moléculas do próprio elemento para se transformar em uma substância simples.
E aqui eu tenho um caso, pessoal, que tem alguns átomos, né, de elemento simples, que eles podem ser alotrópicos, ou seja, né, só dependendo da quantidade da molécula desse elemento, ele pode se transformar em outra substância, né, que é o caso do oxigênio. Com duas moléculas de oxigênio, ele, né, é o gás oxigênio, mas acrescentando mais outra molécula, né, ele se transforma no gás ozônio, né, então é por isso que ele é considerado um alótropo. Temos aqui as substâncias compostas, né, que as substâncias compostas, pessoal, elas precisam não só de um elemento químico, né, mas sim de mais de um elemento para se transformar em uma substância, que é o caso da água, né, que a gente vai precisar do hidrogênio e de oxigênio, do cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, né, a gente vai, para ele se transformar em uma substância, né, composta, ele vai precisar possuir nela o sódio e o cloro. Temos o ácido clorídrico, que também da mesma forma, o metano, o gás cianídrico, amônia, né? E entre outros exemplos, né? Que sempre vai precisar de 2 elementos ou mais para formar uma substância. Por isso que eles são considerados substâncias compostas. E vamos ver aqui um pouco o que é mistura, né? Mistura é a união de 2 ou mais substâncias, né? Tanto pode ser simples como composta, né? Ele sempre vai apresentar uma característica que é bem comum, né, das misturas. Elas vão possuir ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade, etc. Né? As misturas elas podem ser classificadas em mistura homogênea, né, que como eu já relatei em salas, são aquelas que apresentam apenas uma fase, né? Como eu tenho aqui a água e o açúcar, né, que o açúcar dissolvido na água, ele só vai apresentar esse aspecto visual de uma fase, a gente não dá para ver o açúcar. Temos as misturas heterogêneas, né, que já apresentam mais de uma fase a olho nu, né. Aqui eu tenho um pequeno exemplo, né, das misturas bisfásicas, que possui duas fases, desculpa, e com 3 fases, 4 fases, e assim por diante, né? Pode apresentar várias fases, né? As misturas heterogêneas, dependendo das substâncias que estejam misturadas. E vamos aqui um pouco sobre a separação de misturas. Separação de misturas heterogêneas, né? Esses processos, pessoal, é feito principalmente, né, nas indústrias, ou então em casos assim, que ocorrem em laboratórios químicos, que tenha algum descuido, que foi pequenos acidentes, né, misturados alguns reagentes com outros, né, que não causam alguma reação química, né, aí temos a possibilidade de separá-los, né, por esses processos, certo? Que é bastante usado, né, no nosso cotidiano, é a peneiração, né, geralmente, né, em construção de casas, os trabalhadores, eles separam a areia, né, tiram mais aquelas pedras maiores e fica só mesmo a areia mais fina, né? A separação magnética é quando a gente separa alguns resíduos de metal, né, se misturado na areia, né? A gente utiliza também essa separação magnética, a dissolução fracionada, onde a gente retira, né, um líquido de algum sólido. A decantação, né, que a gente, por exemplo, misturar areia com água, né, tem como, a partir da decantação, deixa ela descansar no fundo da vasilha, né, para depois retirar só a água. Temos a filtração, que é bastante comum, a decantação de líquidos e líquidos, né.
onde na decantação é só, temos essa vidraria, né, que ele possui uma torneirinha, que é só abrir e você vai deixar só mesmo, por exemplo, se for água e óleo, né, deixa só a água sair, aí quando chegar mesmo na marquinha do óleo, a gente fecha e pronto, aí dá para separar a água com óleo. Temos aqui também alguns processos de misturas homogêneas, né? Temos a ebulição de solventes, né? Por exemplo, se a gente quer separar álcool da água, né? Também é possível, né? Por esse processo. Temos a cristalização, temos também a destilação simples, né? Onde utiliza o vapor da água para separar dois líquidos. Temos a destilação fracionada, né, que é quando requer mais um processo aprofundado, né, dessa separação de misturas homogêneas, e temos a cromatografia, certo? Gente, aqui são apenas alguns exemplos desses processos, né, de misturas. E no livro didático também de vocês tem alguns, né? E eu espero que vocês tenham, né, entendido, tirado algumas dúvidas, né? Eu não fiz nenhuma resolução de atividade aqui, por conta que eu passei muito conceito, certo? E que vocês, né, também tinham facilidade de ser respondida através do livro didático, né? E qualquer coisa estarei aqui. Um grande beijo a vocês e até mais, se Deus quiser. Logo, logo nos veremos. Beijo.